Você já percebeu como algumas pessoas parecem mudar completamente de comportamento no exato momento em que você para de correr atrás delas? Como se algo invisível fosse quebrado. Como se uma dinâmica silenciosa que existia há muito tempo deixasse de funcionar da maneira que sempre funcionou. E é justamente nesse instante que algo surpreendente começa a acontecer. Segundo Carl Jung, aquilo que perseguimos constantemente muitas vezes perde o seu valor psicológico, porque a mente humana raramente percebe a profundidade de algo que acredita ter garantido para sempre. Mas quando a presença deixa de ser previsível, quando o movimento cessa, quando a energia muda de direção, algo desperta nas regiões mais profundas do inconsciente. E a pergunta que talvez esteja ecoando dentro de você neste momento é: o que acontece quando aquela pessoa finalmente percebe que você não está mais correndo atrás dela? Durante muito tempo, você acreditou que insistir era uma demonstração de amor, que enviar mais uma mensagem, dar mais uma chance, compreender mais uma desculpa ou permanecer disponível apesar de tudo era a forma correta de preservar uma conexão. Mas existe uma verdade psicológica que poucas pessoas conseguem enxergar. Quanto mais você corre atrás de alguém que se afasta, mais você entrega o controle emocional da relação para essa pessoa. E quando isso acontece, uma parte de você começa lentamente a desaparecer. Jung observava que aquilo que negamos em nós mesmos acaba sendo projetado nos outros. E muitas vezes não estamos perseguindo a pessoa em si. Estamos perseguindo a esperança, a validação, a sensação de sermos escolhidos. Mas o que acontece quando você finalmente interrompe esse ciclo? O mais curioso é que a maioria das pessoas acredita que o silêncio representa o fim. Porém, em muitos casos, o silêncio é justamente o início de um processo psicológico profundo. Porque quando você deixa de correr atrás, a outra pessoa perde algo que já havia se acostumado a receber: sua atenção, sua energia, sua disponibilidade constante. E é nesse vazio inesperado que a mente começa a trabalhar. O que antes era ignorado passa a ser notado. O que parecia garantido passa a parecer incerto. E aquilo que estava adormecido dentro dela pode começar a despertar de maneiras que nem ela mesma consegue compreender. Não porque você manipulou a situação, mas porque você finalmente mudou a posição que ocupava dentro dessa dinâmica emocional. Existe ainda um detalhe que Carl Jung considerava fundamental. Toda transformação verdadeira começa quando voltamos nossa energia para nós mesmos. Quando deixamos de viver em função da reação de outra pessoa e começamos a reconstruir nossa própria identidade. É exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Porque a sua ausência deixa de ser uma estratégia e se transforma em consequência natural do seu crescimento. E quando isso ocorre, muitas pessoas começam a enxergar você sob uma perspectiva completamente diferente. Não porque você mudou quem é, mas porque finalmente deixou de implorar para ser visto. E acredite, quando alguém percebe que perdeu acesso àquilo que antes parecia eterno, as reações podem ser muito mais intensas do que você imagina. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo. Porque o que você está prestes a descobrir não tem relação com jogos emocionais, vingança ou técnicas de manipulação. Tem relação com algo muito mais profundo. Você vai entender o que realmente acontece dentro da mente de uma pessoa quando ela percebe que você parou de correr atrás. Vai descobrir os sinais silenciosos que começam a surgir, os mecanismos psicológicos que entram em ação e, principalmente, por que essa mudança pode revelar sentimentos que permaneceram escondidos durante muito tempo. O que Carl Jung tinha a dizer sobre isso pode transformar completamente a forma como você enxerga o amor, o desapego
e o verdadeiro poder de quem finalmente aprende a escolher a si mesmo. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Quantas vezes você já tentou entender o comportamento de alguém e acabou saindo ainda mais confuso? Se esse tema faz sentido para você, deixe o seu like agora mesmo. Esse pequeno gesto ajuda o canal a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão passando por situações semelhantes. E se você gosta de conteúdos profundos sobre relacionamentos, psicologia e os ensinamentos de Carl Jung, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Além disso, escreva nos comentários a frase "Eu escolho me valorizar". Quero saber de qual cidade você está assistindo e acompanhar sua jornada ao longo deste conteúdo. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta o silêncio, a distância e as verdadeiras intenções de uma pessoa. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe quando acontece. Não é uma discussão, não é um término, não é uma despedida dramática. É o instante em que você decide parar de correr atrás. Por fora, parece apenas uma mudança de atitude. Mas no plano psicológico, algo muito maior está acontecendo. Carl Jung acreditava que as relações humanas são formadas por dinâmicas invisíveis que conectam desejos, expectativas e projeções inconscientes. Quando uma dessas dinâmicas muda repentinamente, o equilíbrio emocional da relação também muda. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a reagir de maneiras inesperadas. Durante muito tempo, a outra pessoa podia contar com a sua presença. Não importava o quanto se afastasse, não importava o quanto demorasse para responder ou demonstrasse confusão emocional. Em algum momento, ela aprendeu que você continuaria ali. E não necessariamente porque era má ou manipuladora. Muitas vezes, isso acontece porque o ser humano se acostuma rapidamente com aquilo que considera permanente. O problema é que aquilo que parece permanente deixa de ser valorizado com a mesma intensidade. A mente humana raramente percebe o valor de algo enquanto acredita que nunca irá perdê-lo. Jung observava que o inconsciente presta mais atenção às ausências do que às presenças constantes. Quando algo desaparece da rotina emocional, cria-se um espaço vazio que exige explicação. É como entrar em uma casa onde sempre existiu um relógio fazendo barulho e, de repente, perceber um silêncio estranho. O relógio deixou de existir, quebrou, foi removido. A mente imediatamente procura respostas. Da mesma forma, quando você para de correr atrás, uma pergunta silenciosa começa a surgir dentro da outra pessoa. O que aconteceu com aquela presença que parecia garantida? E aqui está algo que poucas pessoas compreendem. O impacto não acontece necessariamente no mesmo dia. Muitas vezes, a outra pessoa continua agindo normalmente no início. Continua distraída, continua ocupada, continua acreditando que tudo está igual. Mas o inconsciente trabalha em silêncio. Aos poucos, ela começa a perceber que algo mudou. As mensagens diminuíram, a energia mudou. A disponibilidade desapareceu e aquilo que antes era apenas um detalhe começa lentamente a chamar a atenção. O mais interessante é que esse processo não começa dentro dela, começa dentro de você. Porque o verdadeiro ponto de virada não é quando ela percebe sua ausência. O verdadeiro ponto de virada é quando você para de fazer da atenção dela o centro da sua vida emocional. É nesse instante que uma transformação profunda começa a acontecer. E o que a outra pessoa fará em seguida depende diretamente daquilo que essa mudança desperta dentro do próprio inconsciente dela. Quando a sua ausência finalmente começa a ser percebida, uma reação psicológica muito específica entra em ação. Carl Jung explicava que aquilo que ignoramos conscientemente muitas vezes continua vivo nas camadas mais profundas da psique.
Durante semanas, meses ou até anos, a outra pessoa pode ter reprimido sentimentos, dúvidas e questionamentos sobre a conexão entre vocês. Mas quando você deixa de ocupar o papel que sempre ocupou, essas questões voltam à superfície. É como uma porta que permaneceu fechada por muito tempo e que de repente se abre sozinha. O que estava escondido começa a exigir atenção. Nesse momento, algo curioso acontece. A pessoa começa a revisitar lembranças que antes pareciam comuns. Conversas antigas ganham novos significados. Pequenos gestos passam a ser lembrados com mais intensidade. Situações que antes eram consideradas normais começam a parecer especiais. Isso ocorre porque a mente humana possui uma tendência natural de atribuir mais valor àquilo que corre o risco de desaparecer. Quando a presença deixa de ser constante, a memória começa a reconstruir a importância daquilo que foi vivido. Jung acreditava que toda relação significativa desperta arquétipos profundos dentro do inconsciente. Muitas vezes, a outra pessoa não estava apenas se relacionando com você. Ela estava se relacionando com aquilo que você representava emocionalmente para ela. Segurança, compreensão, acolhimento, inspiração. Quando você se afasta, não é apenas a sua presença física que desaparece. É também a sensação emocional associada à sua existência. E é exatamente isso que cria um impacto tão poderoso. É por esse motivo que muitas pessoas começam a observar suas redes sociais com mais frequência depois que você se afasta. Não necessariamente porque estão prontas para admitir seus sentimentos, mas porque estão tentando compreender aquilo que estão sentindo. Existe uma diferença enorme entre sentir falta de alguém e entender por que se sente falta dessa pessoa. E a maioria dos seres humanos passa muito tempo tentando decifrar essa diferença. O inconsciente envia sinais, mas o ego nem sempre consegue interpretá-los imediatamente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores. Enquanto a outra pessoa tenta entender a sua ausência, você está passando por uma transformação que ela não consegue controlar. E isso muda completamente a dinâmica da relação. Porque quando alguém percebe que já não possui a mesma influência emocional sobre você, uma nova pergunta começa a surgir dentro dela. E essa pergunta pode ser extremamente desconfortável. Será que eu subestimei a importância dessa pessoa na minha vida? É justamente aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. É nesse estágio que muitas pessoas cometem um erro de interpretação. Elas acreditam que a outra pessoa está reagindo apenas porque perdeu a atenção. Mas Carl Jung mostrava que os movimentos mais importantes da vida emocional raramente acontecem na superfície. O que realmente incomoda não é apenas a ausência. O que incomoda é a quebra de uma certeza. Durante muito tempo, a outra pessoa acreditou que podia prever seus movimentos emocionais. Acreditou que, independentemente da distância criada, você continuaria disponível. Quando essa previsão deixa de funcionar, algo dentro dela é obrigado a encarar uma nova realidade. O ser humano busca segurança em tudo aquilo que consegue controlar. Mesmo sem perceber, muitas relações acabam criando padrões previsíveis. Uma pessoa se afasta, a outra procura. Uma pessoa se cala, a outra insiste. Uma pessoa hesita, a outra espera. Com o passar do tempo, esse comportamento se transforma em uma espécie de contrato invisível. Mas quando você para de correr atrás, esse contrato é quebrado. E toda vez que uma estrutura emocional é quebrada, o inconsciente começa a procurar respostas para restaurar o equilíbrio perdido. Jung chamava a atenção para algo fascinante. Aquilo que reprimimos tende a voltar com mais força. Se a outra pessoa evitava pensar profundamente sobre o que sentia por você, sua ausência pode acabar funcionando como um catalisador emocional. De repente,
Sentimentos que estavam adormecidos começam a emergir. Perguntas que antes eram ignoradas passam a ocupar espaço na mente. Ela começa a se perguntar por que sua falta está sendo percebida de forma tão intensa. E quanto mais tenta ignorar essa sensação, mais ela pode crescer. É por isso que muitas pessoas começam a enviar sinais contraditórios nessa fase. Elas observam mais, aparecem de forma inesperada, interagem discretamente ou procuram motivos aparentemente simples para restabelecer contato. Nem sempre fazem isso porque entenderam completamente seus sentimentos. Muitas vezes fazem porque estão tentando aliviar a inquietação que surgiu dentro delas. Existe uma diferença entre querer alguém de volta e querer compreender por que aquela pessoa se tornou importante. E frequentemente essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas existe uma revelação ainda mais profunda. Enquanto a outra pessoa está ocupada tentando entender o que sente, você está começando a recuperar algo que talvez tenha perdido há muito tempo, seu próprio centro emocional. E segundo Jung, nada é mais transformador do que uma pessoa que volta a ser dona da própria energia, porque é exatamente nesse momento que a relação deixa de girar em torno da aprovação do outro e começa a girar em torno da sua própria evolução. E quando isso acontece, a próxima reação da outra pessoa pode revelar muito mais do que palavras jamais seriam capazes de revelar. Neste ponto da jornada, algo extremamente revelador começa a acontecer. A pessoa que antes parecia tão distante passa a enfrentar um conflito interno que nem sempre consegue explicar. Carl Jung ensinava que aquilo que mais nos transforma não é o que controlamos, mas o que nos obriga a olhar para dentro. E quando você deixa de correr atrás, você deixa de alimentar distrações emocionais. Sem perceber, a outra pessoa é colocada diante de sentimentos que talvez estivesse evitando há muito tempo. O silêncio que antes parecia confortável começa a se tornar um espelho. Muitas vezes, ela começa a comparar o presente com o passado. Observa outras pessoas, outras conversas, outras conexões, mas algo parece faltar. Não porque você era perfeito, não porque a relação era perfeita, mas porque certas conexões deixam marcas que não desaparecem facilmente. Jung acreditava que algumas pessoas despertam aspectos profundos da nossa personalidade que permaneciam adormecidos. Quando essa conexão se afasta, não sentimos apenas falta da pessoa. Sentimos falta daquilo que ela despertava dentro de nós. É exatamente por isso que algumas reaproximações acontecem quando menos se espera. Não porque a pessoa acordou subitamente apaixonada da noite para o dia, mas porque finalmente começou a compreender o vazio deixado pela sua ausência. E aqui existe um detalhe importante. Quando alguém retorna apenas por medo da perda, a conexão raramente se sustenta. Porém, quando alguém retorna porque reconheceu o valor que não conseguia enxergar antes, a dinâmica emocional muda completamente. E essa diferença é fundamental. Jung falava sobre a sombra, aquela parte da personalidade que tentamos ignorar ou esconder. Em muitas situações, a outra pessoa projetava em você questões que pertenciam a ela mesma. Medos, inseguranças, confusões emocionais. Enquanto você corria atrás, ela podia evitar encarar essas questões. Mas quando você se afasta, essas projeções começam a perder força, e aquilo que estava escondido na sombra se torna cada vez mais difícil de ignorar. É por isso que algumas pessoas passam por verdadeiros despertares emocionais depois que percebem que perderam alguém importante. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante do que todas as outras. E se a verdadeira transformação não estiver acontecendo dentro dela? E se a mudança mais importante estiver acontecendo dentro de você? Porque, enquanto ela tenta compreender o significado da sua ausência, você está aprendendo algo que pode mudar sua vida para sempre.
Está aprendendo que seu valor nunca dependeu da capacidade de ser escolhido por alguém. E essa descoberta prepara o terreno para a revelação mais poderosa de toda essa história. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa reflexão. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que o objetivo era fazer a outra pessoa perceber o seu valor. Talvez tenha imaginado que a grande vitória seria vê-la voltar, procurar você ou admitir aquilo que nunca teve coragem de dizer. Mas Carl Jung nos conduz a uma compreensão muito mais profunda. A verdadeira transformação não acontece quando alguém finalmente reconhece quem você é. Ela acontece quando você deixa de precisar desse reconhecimento para saber o seu próprio valor. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem se tornar mais atraentes depois que param de correr atrás. Não é porque aprenderam algum tipo de estratégia secreta. Não é porque passaram a jogar jogos emocionais. É porque começaram a emitir uma energia diferente. A energia de alguém que não está mais tentando convencer ninguém de que merece amor. E essa mudança é percebida de forma poderosa pelo inconsciente das outras pessoas. Afinal, nada é mais marcante do que alguém que reencontra sua própria dignidade emocional. Nesse momento, a pessoa que se afastou pode reagir de várias maneiras. Pode tentar se reaproximar, pode enviar mensagens inesperadas, pode buscar formas discretas de chamar sua atenção. Pode até demonstrar sentimentos que ficaram escondidos durante muito tempo, mas a questão central já não é mais o que ela fará. A questão central é quem você se tornou durante esse processo. Porque quando sua felicidade deixa de depender da atitude de outra pessoa, você recupera algo que ninguém pode tirar de você, sua liberdade interior. Jung acreditava que o processo de individuação acontece quando deixamos